Queridos irmãos e irmãs, na liturgia deste terceiro domingo da Quaresma, a Igreja proclama o capítulo 4 do Evangelho de São João. E esta perícopa, ela é conhecida como o Evangelho da Samaritana. O Evangelho da Samaritana. E quando eu fui fazer uma meditação sobre este Evangelho, juntamente eu fiz uma meditação sobre o sentido da felicidade. Todas as vezes em que se fala da água aqui neste Evangelho, nós podemos traduzir como felicidade. Então, quando Jesus Cristo, ele chega para essa mulher, porque a samaritana, se você for ler o capítulo 4 do Evangelho de São João, você vai ver que a samaritana era uma mulher que estava buscando a felicidade, mas que com certeza possuía muitos vazios, porque ela mesma fala nesse capítulo que ela tem 5 maridos, e o marido que ela estava naquele momento não era dela. Para você ver como a questão do amor, da felicidade, não estava bem resolvido dentro do seu coração. E essa samaritana estava sentada do lado de um poço, o poço de Jacó. O que acontece é que Jesus Cristo vai junto dela e diz: dá-me de beber. Dá-me de beber desta água. Jesus estava dizendo para ela: dai-me a tua felicidade, que a sua felicidade ela seja por minha causa. E ela então começou a dizer: como que você vem conversar comigo, que eu sou uma samaritana, e está me pedindo uma água, e esse poço é fundo e nós não temos balde? Começou a pensando que Jesus estava falando da água do poço, mas Jesus estava falando da água da felicidade dela, da água da felicidade dela. E Jesus responde para ela: olha, se você conhecesse o dom de Deus e quem está te pedindo esta água, você pediria a mim e eu te daria da água viva. Ou seja, se você soubesse que eu sou Deus e que eu estou aqui e que eu sou a fonte da felicidade, você pediria para mim e eu te daria a felicidade completa. Eu te daria uma felicidade plena. E eles continuaram conversando até que ela disse: Senhor, dai-me desta água para que eu beba, para que eu não tenha mais sede e não tenha que vir aqui para tirá-la. Ou seja, ela entende que a água que Jesus Cristo estava dizendo não era a água do poço, mas era a água da felicidade. Meditando sobre este Evangelho, nós precisamos pensar sobre o tema da felicidade na nossa vida. Será que a felicidade existe na nossa vida de maneira plena e completa? Será que nós somos felizes neste mundo? Será que nós estamos verdadeiramente sentindo a felicidade verdadeira dentro do nosso coração? Mas antes disso devemos perguntar: será que Deus é feliz? Se eu pergunto para você agora: Deus é feliz? O que você me responderia? Deus é feliz segundo aquilo que nós pensamos que é a felicidade? Nós temos que dizer que sim, que Deus é felicidade, porque Deus é amor, Deus é a vida, Ele é a causa da felicidade. Deus é feliz, Deus é feliz. Deus é feliz e Ele também nos dá essa felicidade quando nós bebemos desta água, porque Ele é a fonte. E quando nós bebemos desta água, nós nos realizamos também. E eu fui buscar aí o pensamento e a frase de 2 santos, porque ao falar sobre a felicidade,
eu lembrei da frase de Nossa Senhora Santa Bernadette. Nós conhecemos Santa Bernadette, é aquela vidente de Nossa Senhora de Lourdes. Então, uma vez, isso está escrito, que Nossa Senhora disse assim para Santa Bernadette: eu não te farei feliz neste mundo, mas te farei feliz no outro mundo. Isso foi uma frase que está lá nas aparições de Nossa Senhora de Lourdes para Santa Bernadette. Então está dizendo para ela que a felicidade é no outro mundo e não aqui. Por outro lado, eu vi também a frase de um beato chamado Carlos de Foucault. Esse beato dizia assim para o Senhor nas suas orações, ele dizia assim: Senhor, a tua felicidade me basta. Senhor, a tua felicidade me basta. Ou seja, ele estava dizendo que a presença de Deus aqui bastava e que ele era feliz aqui. Então, se a gente for pensar, será que os santos eles eram felizes? Nós temos que pensar que sim, que os santos eles eram felizes. Só que eles tinham sofrimento. Mas mesmo diante do sofrimento, mesmo enfrentando os sofrimentos, eles eram felizes. Os santos eles eram felizes. Então Deus é a fonte da felicidade, Ele é feliz, e os santos neste mundo, eles foram felizes, mas tiveram também sofrimentos. E aí, meus irmãos, olhando para as bem-aventuranças, nós também vemos que existem 8 bem-aventuranças. E 2 das bem-aventuranças está falando de uma felicidade já aqui neste mundo. Quando nas bem-aventuranças está dizendo assim: felizes os pobres em espírito, porque deles é o reino dos céus. Felizes os perseguidos por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Então não está falando que vai ser, mas está dizendo que é. Então, meus irmãos, nós precisamos pensar em primeiro lugar que a verdadeira felicidade é a felicidade quando nós desfrutamos da presença de Deus. Então, se nós desfrutamos da presença de Deus, nós somos felizes. Olha uma criança quando está junto com a outra criança, está feliz, está se divertindo, está sorrindo, está brincando. Por quê? Porque está na presença de Deus, porque não está pensando maldade, porque está pensando na felicidade, porque está querendo desfrutar da vida ali. Nós adultos, que muitas vezes por maldade do nosso coração, saímos da presença de Deus. E quando saímos da presença de Deus, caímos na tristeza e na infelicidade também. Quando Jesus Cristo fala para essa samaritana: dai-me de beber, Jesus Cristo está falando para nós isso: dai-me a tua felicidade. Quando a samaritana diz para Jesus: olha, eu quero desta água viva para que eu não precise mais buscar a felicidade em tantas outras coisas que são supérfluas, mas que eu não precise mais, mas que eu tenha agora a felicidade completa. Somos nós, nas nossas orações, que estamos pedindo e clamando a presença de Deus para que possamos gozar da presença, da plena felicidade neste mundo. Por isso, meus irmãos, peçamos a Deus, por intercessão de Nossa Senhora, que Ele nos dê esta graça. E se a gente for pensar na felicidade, a gente não pode pensar que aqui neste mundo a gente vai ter uma felicidade plena. Nós temos momentos de felicidade, como os santos. Temos momentos de alegria, mas não é 24 horas de felicidade, não é 24 horas de alegria. Na nossa vida nós temos tempos de felicidade, mas não é que a gente vai ter uma felicidade todo o tempo da nossa vida. Por isso nós temos que pedir, por intercessão de Nossa Senhora, que Deus nos faça entender isso, que neste mundo vamos ter momentos felizes e momentos que não vão ser tão felizes assim, momentos tristes, mas que tudo passa, e que depois do momento triste vai poder voltar um momento feliz de novo, e um momento menos feliz, e um momento triste de novo.
Então peçamos a intercessão de Maria para que possamos entender isso no nosso coração e na nossa vida. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Amém.